esgrimido para além de possíveis desconhecimentos, colorações ideológicas. Esse foi um argumento que pegou, né? Então a gente tem essas três ironias com que lidar, e repito, independentemente do que acontecer domingo, né? Independentemente do que aconteça domingo, eu, para encerrar então minha intervenção, pedindo desculpas para aqueles que acharem que isso não é propriamente uma intervenção acadêmica, mas um desabafo político, mas eu reitero, eu preparei, estudei, pensei, organizei e tento mobilizar um pouco os conceitos que a gente faz para transformar uma conversa de botequim numa atividade acadêmica, análise de conjuntura, né? Que formas, que ferramentas conceituais nós podemos usar para pensar esse processo, repito, independentemente do que ocorreu. Bom, eu sugiro que a ideia de racionalidade utilitária, que é uma categoria central na ciência política para pensar o comportamento dos atores, não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil hoje. Não é por aí. Identidade de classe, tampouco. Eu acho que nós passamos ao largo das clivagens classistas e de qualquer outro eixo de matriz marxista para entender o processo que está se passando e, usando perspectivas mais contemporâneas, também não acho que pertencimento identitário tenha qualquer serventia para pensar o Brasil hoje. Diferentemente disso, eu acho que as três categorias fundamentais para a gente pensar nossa política contemporânea são o ressentimento, a má consciência e o ideal ascético. Com isso, eu estou sugerindo que a gente volte a Nietzsche para pensar o Brasil contemporâneo. Obrigado e, mais uma vez, desculpe. Bem, bom dia a todos e a todas. Depois dessa fala do João Trajano, acho que a gente poderia iniciar o debate, né? Mas, de alguma forma, e sem nenhuma combinação, eu não tinha nem ideia também do que os colegas iriam trabalhar, a não ser a temática de pesquisa, né, que cada um de nós desenvolvemos. E em conversa com o Álvaro e o João, eu estava muito apreensivo, né? Sempre o CIMEGER para mim é um grande desafio, porque o Álvaro e o João propõem temas para a gente repensar ou pensar do zero, né? Começar a pensar de novo, né? Ou de maneira completamente... temas, né, diferentes, como foi da última vez, que me propuseram regionalização e territorialização na metrópole, foi um desafio enorme. Agora me deram um pouco mais de liberdade, mas em conversa com o João, eu acabei optando por um tema que eu acho que ele faz um contraponto aqui na mesa, né, porque dá um pouco de esperança para a gente. E confesso para vocês que é um tema novo para mim também, bastante novo, né, mas ele parte de do impacto que eu tive, né, de uma visita em 2016 a essa comunidade, a essa municipalidade do interior do México, né, Cherán. A semana passada eu estava lá no México de novo e conversei muito com uma antropóloga, uma grande pesquisadora que trabalha ainda lá em Cherán, a Mônica Velasquez, a quem eu agradeço também a interlocução. E eu coloco aqui como inspirações primeiras nessa visita à comunidade e uma obra que a gente discutiu no grupo de pesquisa agora no semestre passado, o Comum, do Dardoy Laval, que ontem o Ivaldo, né, na bela apresentação dele, já fez referências aqui. Eu não vou fazer aquele leque de autores, né, que ele trabalhou, mas me deter mais na posição desses dois autores, embora a gente, claro,
reconheça de saída, né, a necessidade de uma releitura a partir de um olhar latino-americano. E eu queria agradecer também, então, aos organizadores, né, a Regina, ao Álvaro, especialmente ao João, e aos participantes do grupo de pesquisa que caminharam comigo aí nesse debate sobre a obra do Dardo e Laval, do NUREG, nosso grupo de pesquisa, e aos professores e alunos do curso que eu dei lá em Michoacán, que me levaram até Cherán e me fizeram conhecer essa tremenda experiência coletiva que se desdobra lá no interior do México. Bem, eu começaria colocando para nós fazendo uma colocação muito ampla desses dois autores, do Dardo e Laval, num outro trabalho deles, um artigo que eles publicaram antes do livro aqui no Brasil, e que leva em conta o que eu chamo do compromisso com o pensamento crítico e com a praxis social transformadora, construindo conceitos como ferramentas de mudança social e tradução da alteridade. Eu acho que isso cabe muito, né, ao caso lá de Cherán. E eles falam, não damos lições aos movimentos sociais e às organizações, não lhes dizemos o que deveria ser feito. Discutimos as teses e as posições correntes nos movimentos sociais, desde que remetam a certos esquemas teóricos e a certas formas epistêmicas, que, a nosso ver, merecem ser reavaliadas e reinterrogadas. É nesse sentido que os nossos trabalhos podem melhor nutrir a reflexão dessas associações e organizações. E para que o movimento social avance, é preciso criar formas de pensamento conectadas com o real e reinterrogar ao mesmo tempo a tradição crítica. Nós não avançaremos politicamente a não ser que consigamos criar nosso próprio pensamento. Aí eles retomam uma frase do próprio Marx, que eu não reproduzi aqui, e acrescentei aí essa ideia, né, mais do que até o pensamento, né, esse jogo entre a prática e a teoria e a experiência de Cherán trazendo para a gente muito essa força, né, da praxis transformadora. Eu começaria, a minha fala eu queria dividir em três partes, uma trabalhando com essa questão que eu chamei dos limites, né, que tem tudo a ver com a temática da mesa, e a segunda com a questão do comum, e a terceira com um relato para vocês bastante empírico, né, sobre o que aconteceu e está acontecendo lá em Cherán, do que eu pude conhecer, principalmente na visita, né, e no encontro que nós tivemos lá com uma das lideranças do movimento, e depois muito mais com a Verônica Velasquez e o trabalho dela, que eu ainda não, confesso para vocês, ainda não li todo. Ela acabou agora a tese de doutorado dela, de mestrado ela já tinha feito sobre a mesma comunidade, e agora no doutorado ela está trabalhando muito mais com o papel das mulheres, que foi fundamental nesse processo, desencadeando, né, o movimento em 2011 lá em Cherán. Bom, sobre a questão dos limites, eu fiz um pequeno texto aqui. Vivemos tempos difíceis, sombrios. Vivemos nos extremos, ou se considerarmos o caráter ambivalente do limite como final e começo ao mesmo tempo, vivemos no limite, em múltiplos sentidos. Nos limites do capitalismo, que, colocando nossa própria sobrevivência em risco no planeta, exige urgentemente ser limitado. Nos limites políticos do legal e do ilegal, do dentro e do fora, que o Estado-nação não dá mais conta, se é que deu um dia. E vivemos no limite, enfim, porque diante da desmesura do crescimento econômico, da precarização social, da insegurança política e ecológica e da intensificação da violência, acabamos nos retraindo entre muros que pretendem delimitar claramente nós e os outros e, no seu extremo, civilização e barbárie. A candidatura até aqui majoritária nessas eleições reflete esse viver no limite, como se essa biopolítica do medo pela sobrevivência pudesse ser uma resposta à necropolítica da violência e da destruição, que, sob o signo da vingança, poderá simplesmente ser refortalecida. Parece que a maioria dos brasileiros, como os filipinos e tantas outras nacionalidades ao redor do mundo, chegou no limite de sua confiança na razão política cidadã, que embasa a democracia liberal representativa e apela para a fé nos valores mais conservadores e autoritários de velhas instituições, em especial a família, a igreja e as forças armadas. A política do medo consolida essa busca obsessiva por limites, limitando, inclusive, o espaço de conquistas sociais que eram tidas como consolidadas, como se toda diferença concebida como bode expiatório pudesse se transformar numa ameaça à nossa própria existência. Limite se transformou numa grande questão. A complexidade de limites e territórios se impõe. São idas e vindas, aberturas e fechamentos que se moldam nos sujeitos, escalas e contextos espaço-temporais que estão em jogo. Num extremo, o relativismo mais radical, que não enxerga
e ou não quer saber de limites. Tudo se relaciona e se cruza, domínio das figuras híbridas, dos ciborgues, dos enxertos, bricolagens, gambiarras e antropofagias. Processos que de fato estão aí, especialmente na América Latina, mas nem tão difundidos assim e provavelmente mesmo em retrocesso. Na outra ponta, num contínuo em geral desconsiderado como tal, o absolutismo mais atroz, que ao contrário, vê ou exige limite em tudo, e através de uma lógica binária interpreta a realidade como um conjunto de entidades opostas ou mesmo independentes. Assim, neste mundo ao mesmo tempo tão complexamente relacional e tão simplificadamente demandante de linhas limítrofes e faixas de fronteira, precisamos discutir como criar territorialidades alternativas onde questões básicas que regem a vida contemporânea, como a desigualdade socioeconômica, a insegurança político-militar e a segregação sociocultural, possam ser, de algum modo, respondidas. É nesse ponto que se insere a problemática do comum, tão importante nesse evento. Como tratar o comum e seus limites, inclusive geográficos, como no caso de Teherã, diante de uma realidade tão desafiadora? E aí eu passo um pouquinho a discussão do que eu chamo aí da ilimitação do comum. Uma tentativa ainda inicial, né, de discutir a questão dos limites, né, e limites do comum. O comum nessa visão do Dardot e Laval é colocado, sobretudo, como a coatividade, como fundamento da obrigação política. A coatividade como fundamento da obrigação política. Eles ressaltam a própria origem etimológica, que é muito interessante sempre, né, a gente buscar. Ontem o Ivaldo também aqui, sempre ele está procurando, né, interpretar os fenômenos a partir da raiz etimológica dos termos. E o Dardot e Laval vão dizer que a origem etimológica está em munus, né, que significa ao mesmo tempo presente e recompensa, dever e dádiva, reconhecimento. A ideia de reciprocidade está presente também na ideia de mutuum, na combinação de cum e munus, né, o que é posto em comum, mas também os que têm encargos em comum. Por isso, a proposição deles, né, de discutir, centralizar o debate sobre o comum no princípio político da coobrigação, o engajamento conjunto numa mesma ação não redutível à sua função. O agir comum, produzindo também normas morais e jurídicas comuns, obrigação que não se funda num pertencimento independente da atividade. Claro que no caso aqui da América Latina, especialmente em Teherã, a gente vai ter uma dimensão também desse pertencimento, né? A gente não pode ignorar aí a especificidade também da América Latina, acredito eu, nesse processo. E o comum para eles é, antes de tudo, né, instituído. Né? Muito inspirados no Castoriadis, né, na instituição imaginária da sociedade, eles colocam o ponto, né, principal, junto com a coatividade, né, a instituição do comum. O comum não depende da consideração de uma essência ou da natureza da coisa a pôr e a gerir em comum. Para nós, o comum não é uma coisa, não é um bem. É tudo que, em um dado momento, uma coletividade decide compartilhar. Ele não deve ser buscado nem na condição humana, nem na natureza dos bens, nem em uma criação social espontânea ou econômica. A gente vai ver no caso de Teherã que também há uma especificidade nesse debate, quando essa ideia do bem comum é tão importante para eles, né, tem até uma entidade dentro da prefeitura responsável pela gestão dos bens comuns. O comum é uma questão de instituição, diz Dardot e Laval. Ou, em outras palavras, ele não é um dado, ele é objeto da atividade política tal qual nós a entendemos. Não é aquilo que é naturalmente comum, mas o que fazemos com que seja comum por um ato político, por um ato instituído. E aí eles elaboram, né, alguns princípios do comum. Em primeiro lugar, eles vão dizer não é um adjetivo, é um substantivo. Na expressão deles, longe de se confundir com um objeto de propriedade, o comum exprime, acima de tudo, a dimensão do indisponível e do inapropriável. Trata-se de uma prática, né, a gente poderia dizer uma praxis instituinte, e não de uma leitura essencialista e naturalista. Institui-se, mantém-se e expande-se pelo conflito. Outro elemento que eu acho que é fundamental destacar, né, que em Teherã está tão presente até hoje, desde 2011, quando começou o movimento, essa ideia, né, da expansão do comum através do conflito. Contra a privatização, fugindo ao consenso das coisas naturalmente comuns. E dizem também, é o novo nome de um sistema de práticas e de lutas, cujas regras de direito são coproduzidas por um coletivo sem nenhum caráter sagrado, nem modo de produção, nem um terceiro entre Estado e mercado.
para além, então, né, do direito, simplesmente, né, discutir direitos de propriedade, é o direito do uso comum, que é destacado aí pelos autores. Retém aquilo que, no que é público, destaca a destinação social e não apenas a forma jurídica de propriedade. Para além do mero controle, o uso efetivo do território, que aparece muito claramente, né, no caso de Xerã, a reivindicação de toda a comunidade pelo uso comum. Daí a gente poderia falar, né, de um território do comum, talvez para ser mais fiel à expressão do Dardot e Laval, né, do que território comum, adjetivando. O território aí não seria apenas um bem, um recurso, mas o que fazemos com que seja territorializado, né, espacialmente controlado também e ao mesmo tempo usufruído, por um ato político, um ato instituinte, onde se incorporam também os próprios direitos da natureza, né, especialmente em todo o debate realizado aqui no âmbito da América Latina. A diferença aí, então, retomando uma noção que eu venho trabalhado, né, sobre território, nesse jogo lefebvriano entre dominação e apropriação, a diferença entre dominação e apropriação do território. O território do comum, mais como apropriação, uso, e muito menos como dominação, propriedade, valor de troca. Mas na expressão do Lefebvre, né, não haveria nenhum espaço, nenhuma produção do espaço sem também algum nível, né, de domínio sobre o espaço, e não simplesmente apropriação nesse caráter também mais simbólico que eles destacam. Dificuldade, portanto, de separar controle e uso, né, domínio e apropriação. E aí a gente passa a experiência, né, de Xerã como o que eu proponho denominar um território do comum. Aí aparece um painel que foi construído na rádio que eles fundaram, a Rádio Fogata. A fogueira tem um sentido simbólico fundamental para eles, um sentido histórico também, que foi retomado depois do movimento 2011 com mais força, porque eles se reuniam tradicionalmente em torno de fogueiras, né? Xerã fica numa área muito alta do Planalto de Michoacán, esse estado do centro-sul do México, e no meio da floresta, e a 2.200 metros de altitude. Tem algumas montanhas até 3.000. Então faz um friozinho, né? Tem aquela diferença das terras frias, terras templadas e terras calientes, né, em Michoacán. E eles estão entre as terras templadas e as terras frias. E a fogueira para eles é simbolicamente um elemento fundamental de congregação, porque eles se reúnem para conversar e hoje para discutir politicamente, né, em torno das fogueiras. A comunidade de Xerã, com 18.000 habitantes apenas, tem 189 fogatas, né, fogueiras. E esse foi o nome que eles deram para essa rádio que eles criaram, a Rádio Fogata. E aí nessa rádio tem essa expressão, então, que a voz comunitária arde como fogo, né? Tem todo um simbolismo muito interessante nessa congregação deles em torno das fogatas. Se trata, de alguma maneira, né, de uma experiência, tomando também uma expressão do Dardot e Laval, uma experiência comunizadora, né, de Xerã. E aí, na expressão desses autores, mais uma vez, eles vão dizer: se comum é o nome do autogoverno político local e comuns é o nome dos objetos de natureza muito diversa, pelos quais a atividade coletiva dos indivíduos se responsabiliza, comum é o nome propriamente dito do princípio que anima essa atividade e, ao mesmo tempo, preside a construção dessa forma de autogoverno, a princípio, né, das lutas atuais contra o capitalismo. O comum deve ser, portanto, pensado como coatividade, né, reafirmando essa ideia do comum como coproduzido, né, o pôr em comum o tempo inteiro, né, através de uma atividade coletiva, como pertencimento, copropriedade ou copossessão. A importância da atividade coletiva, no caso de Xerã, nas florestas, né, e foi aí que começou o movimento, né, pela grande quantidade de desmatadores ilegais da floresta, do entorno da cidade de Xerã, onde eles devastaram cerca de 20.000 dos 27.000 hectares de floresta que havia na municipalidade. Foi o elemento mais sério, né, além do narcotráfico, que também estava envolvido, né, todo esse tema que a gente conhece bem aqui no Rio de Janeiro, né, de inserção das milícias aí e hoje, né, trabalhando nessa interface com o narcotráfico. Lá é muito forte, lá são regiões inteiras, né? O México, ao contrário do Brasil, não é essa escala, né, mais localizada, mas é uma divisão quase do país em grandes áreas, né, sob o domínio de grandes facções do narcotráfico. E elas diretamente... Aí não tinha, né, eles falam claramente lá,
representantes, as lideranças, né, do movimento, que na maioria dos sujeitos, né, que estavam em jogo nessa devastação que ocorreu lá, havia uma interseção, né, total do Estado, né, do narcotráfico e das empresas envolvidas com a produção de madeira. Então, essa existência, né, de uma coatividade, uma atividade comum através dos chamados resineiros, né, imagine uma população de 18 mil, ter 1.000 pessoas, né, que trabalham no meio da floresta, né, de uso comunal, de propriedade, entre aspas, né, comunal, 1.000 resineiros que foram reduzidos a 200, depois da entrada, né, desses exploradores devastadores aí da floresta. Bem, o levante se deu em 2011, mas claro que ele já vinha sendo gestado, né, durante alguns anos anteriormente, mas o que deu, né, o estalo ali para ele foi um momento em que as mulheres se organizaram, né, para impedir a entrada das caminhonetas que vinham para explorar a madeira. Foi uma ação, bom, inicialmente, né, esse movimento se deu em cima de uma ação combinada do que eles chamam lá de narcoempresários com serrarias e traficantes de madeira. Eles criaram uma figura genérica que eles denominaram sobre esse signo muito interessante, los malos, né, os maus, né, que foi uma maneira de reunir todo esse conjunto, né, de maldades aí que eram feitas para eles. E isso, algumas das ações desses malos, né, seriam incêndios que eles provocavam a partir do momento que foi condenada a extração ilegal de madeira, né, eles tentavam legalizar essa extração queimando a floresta, porque era permitido legalmente retirar a madeira, né, que teria sido queimada. Faziam várias estratégias, né, para conseguir manter essa devastação. No final, devastados 20 dos 27 mil hectares de florestas. Uma violência indiscriminada, obrigavam os próprios resineiros a cortarem seus bosques, queimavam depósitos de resina, sequestravam, impunham toque de recolher na comunidade e ocorreram 50 mortos ou desaparecidos, né, somando mortos e desaparecidos, 50 de 2008 até 2011. E a gota d'água foi a ameaça a um manancial, uma nascente de água que abastecia, né, a cidade, chamada La Cofradia. No dia seguinte é que as mulheres se reuniram, né, durante a noite distribuíram recados embaixo das portas das casas e marcaram para se reunir às 6 da manhã na igreja da cidade, que aparece aí no próximo slide, essa igreja muito bonita, né, que a comunidade lá vem desde o século XVI, 1532, a chegada dos espanhóis que criaram esses monumentos, né, mas toda uma coletividade milenar, né, que estava ali situada. A cidade foi fundada em 1532 pelos colonizadores. Bom, essa reação, então, né, começou com os coletores, né, isso já vinha sendo gestado anteriormente pelos coletores que viam impedida, né, sua ação na floresta, a reação dos coletores de cogumelos, dos resineiros e pequenos pecuaristas que também, até hoje, ainda tem gado, né, solto coletivamente nessas áreas de floresta. E que começaram, alguns anos antes, já a construção de valas, né, nos caminhos de acesso à floresta para impedir o acesso de algumas dessas caminhonetas. E em 15 de abril de 2011 deu-se o primeiro levante, armados de paus e pedras, os comuneiros, principalmente mulheres e jovens, reunidos na igreja, partiram para enfrentar a primeira caminhoneta que ingressava para o corte de árvores e bloquearem ruas e as 4 entradas da cidade. Foram bloqueadas com barricadas, que depois se transformaram, vocês vão ver mais adiante, em cabines, né, para controle das rondas comunitárias que foram formadas também pelos xeranenses. Xeran declara-se então em estado de alto sítio, espécie de contra-estado de exceção, a gente poderia dizer assim, né, uma outra, né, visão de baixo para cima, a partir desses grupos então organizados. A Velázquez identifica 3 fases do movimento. A primeira, essa de alto sítio da cidade. A segunda, uma luta eleitoral, que eles foram contra, né, a participação em eleições da maneira com que são realizadas pelo Estado mexicano. E a institucionalização do movimento pelo reconhecimento, né, uma certa também oficialização aí da situação, né, que eles estavam demandando. A Velázquez faz uma afirmação mais ampla, né, dizendo que tal como se tecem as redes da economia ilegal na América Latina, também se criam e ou reforçam redes sociais, neste caso de coesão comunitária,
um termo que é usado também por eles lá, e de controle do território comunal, para afrontar os atos ilícitos e a despossessão, e inclusive reverter a situação de insegurança predominante. Se trata do empoderamento do coletivo frente aos efeitos da violência estrutural. Isso traz, né, eu acho, embora seja muito específico Tietcherana, mas muita coisa para a gente pensar na nossa realidade, né, brasileira e hoje que a gente está passando por aqui. Aí, um elemento fundamental a ser sempre ressaltado é a importância, né, do legado histórico para a formação desse movimento. Na afirmação de um dos conselheiros comunais que regem, né, a municipalidade, eles não têm mais prefeito, né, um dos primeiros atos também, no final de 2011, foi a retirada do prefeito, foi acusado também de uma tremenda corrupção, né, e foi retirado do poder, e aí eles construíram esse conselho comum